Em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Diz assim a palavra do Senhor em Evangelho de Mateus capítulo 18. Naquela mesma hora chegaram os discípulos de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior no reino dos céus. Assentados. Durante toda a eternidade, Jesus foi o unigênito Filho de Deus. E assim, boa parte da palavra, Jesus é revelado como unigênito, ser filho único. Jesus foi filho único. Todo o amor do Pai está voltado para Ele. Ele não dividiu o amor com ninguém, é dele. Como filho, só dele. Mas Jesus quis dividir esse amor. Ele não foi egoísta. Por isso que depois, muitas vezes, a palavra passa a chamar Jesus de primogênito de Deus, e não mais unigênito. Primogênito é o mais velho de muitos filhos. Jesus, ele morre na cruz como unigênito. Mas ao ressuscitar entre os mortos, na sua ressurreição, ele gerou muitos filhos para Deus. Glória a Jesus. Muitos filhos. O Eduardo é um filho do Senhor. É nosso filho, mas também do Senhor. Agora nós somos filhos, pelo qual podemos chamar Abba Pai. Aquele amor do Pai que era só dele, ele dividiu conosco. Glória a Deus. E um pouco daquele amor está derramado sobre o Eduardo, sobre cada um de nós. Mas agora, como filho de Deus, a pergunta é: que tipo de filho nós somos? Existem muitos tipos de filhos, não é verdade? Que tipo de filho Eduardo vai ser? Que tipo de filho nós somos para o Senhor? Existem aqueles filhos que são muito apegados ao pai, que são amigos do pai. É muito bonito quando você vê um pai e um filho que são amigos. Pai é filho, tem respeito, mas você vê que é uma amizade mesmo, de ligar um para o outro, de conversar, uma amizade, aquele carinho com o pai apegado, cuida das coisas do pai. Tem filhos que amam muito o pai, mas eles são mais distantes, é um outro tipo, né? É mais contido, mas é um pouco mais distante, é mais calado, manifesta menos os seus afetos, é mais distante. Tem aqueles filhos que enchem o pai de orgulho, enchem o pai de alegria. Há filhos que são motivos de muita alegria dos pais. Vai bem na escola, é educado, tem bom trato. Toda hora o pai tem como seu filho é educado, olha, como ele é inteligente, como ele trata bem as pessoas. O tempo todo o pai está ali se alegrando de ter aquele filho, se orgulhando, no bom sentido da palavra, do orgulho de ter aquele menino, porque ele traz tantas alegrias, o seu sucesso, as suas conquistas, o seu comportamento, a sua índole. Há filhos rebeldes também. Há filhos que são rebeldes. Sempre querendo
testar a autoridade do pai, querer sempre não passar do limite. Há filhos fracos, tem, às vezes, geralmente são os filhos. Os outros irmãos até pensam que os filhos mais frágeis são mais amados. É que o pai e a mãe amam todos do mesmo jeito. É porque por ele ser mais frágil, o pai tem uma preocupação maior com eles, pais. Mas ele não consegue passar, ele tem uma limitação, ele tem um bloqueio, ele tem uma dificuldade. Então ainda os outros passam, os outros vão bem, os outros se resolvem, os outros conseguem. Tem uma fragilidade ali. Tem uma preocupação que está ali naquela fraqueza, às vezes, com um tipo de coisa, com a situação. Às vezes, quando chega jovem, acaba até entrando na fraqueza. Então, o pai, a vida inteira, a preocupação com aquele que é mais fraco, ele é frágil, qualquer coisa ele desaba, qualquer coisa ele desiste, eu não consigo. Jesus disse que aquele que não se fizer como uma criança não pode herdar o reino de Deus. E a pergunta é: que tipo de filhos nós temos sido para o Senhor? Esse filho apegado, você é apegado ao Pai, apegado ao Senhor. Ele é o seu Deus, você é servo, você também é amigo do Pai. Você cuida das coisas do Pai. Enoque era assim. Enoque era esse tipo de filho. Assim, Enoque andava com Deus. E Enoque era amigo de Deus. Tanto que Deus o tomou para si. Deus nem esperou a Enoque morrer. Eles eram tão amigos, e o Senhor gostava tanto da presença de Enoque, o tomou para si. Eu não vou nem esperar ele morrer, porque me agrada a presença dele. Glória a Deus. Então, há servos de Deus que eles são assim, esses filhos apegados ao Senhor, assim, sabe? Amigos. Tem servos que são aquele filho que nós citamos, eles são mais distantes, eles são mais frios com o Senhor. Eles são mais Deus, o que é bom, mas não tem um relacionamento de amigo. Não é Deus. Às vezes o respeito em excesso. Você tem aqueles filhos que trazem orgulho. Jó foi um servo, um filho assim. Viste meu servo Jó? Que se dizia do mal, parecia um pai falando. Aí ele deixou a postura de Deus, parecia um pai. Viste meu servo Jó? Não, mas se ele perder tudo, pode provar. É aquele servo que o testemunho dele no trabalho, o viver dele, o comportamento entre os vizinhos, tudo traz alegria ao Senhor. Esse é meu servo. Porque é um servo que é um filho que traz alegria ao Pai. Tem também os filhos rebeldes, igual Jonas. Jonas é um filho rebelde. Tem todo sendo mal criado. Mandou para mim, foi para Job, arrumou uma confusão que era uma bomboneira. Mas o Senhor é um Pai paciente. Deus não desiste dos seus filhos. Por isso nós não somos só servos, somos filhos. Porque servo é uma condição. Você, filho é filho. Está na igreja ou não está na igreja? É seu filho. Deixou de ser servo, mas nunca vai deixar de ser seu filho. Ele pode deixar de ser crente, mas vai ser sempre seu filho. E como filho você vai orar por ele, clamar por ele, e Deus vai responder. Você tem filhos rebeldes como Jonas, mas o Senhor é paciente, mas o Senhor corrige. O Senhor não é pai omisso, não. O Senhor corrige. E tem filhos fracos. Tem às vezes, como Sansão. Sansão é um homem cheio do poder do Espírito Santo, mas Sansão tinha um coração fraco. Mas Deus cuidou dele. Muitos de nós, não falei isso, todos nós somos filhos fracos, mas Deus tem cuidado de nós. O que o texto está dizendo é isso aqui: aquele que se converte, ele vira uma criança, ele vira filho. E ele se faz uma criança. Isso é maravilhoso, que quando o homem se converte, quando ele nasce de novo, Deus dá a ele característica de criança, entendimento de adulto, mas coração de criança. Já viu a
capacidade da criança de perdoar. Bom é o pai que entra em briga de criança, viu, Marquinhos? Não entra que você vai se arrepender. Eles brigam, parece que vai acabar. Aí você chega lá, daqui 10 minutos, estão os dois correndo, brincando, e você brigou, uma confusão com a mãe do outro. Não faça isso. A criança tem uma capacidade de perdoar rápida, impressionante, ele não guarda mágoa. E aquele que nasce de novo em Cristo Jesus, ele tem poder de perdoar. É o poder do sangue de Jesus. Perdoa, porque ele nasceu de novo. Deus o fez ser uma criança na presença dele. A criança dependente. E quando você nasce de novo, você fica dependente do amor de Deus, da direção dele. A criança é crédula. É crédula. E a vida nos faz ser incrédulos. Você tem tanta decepção das pessoas, com a vida, com você mesmo, que você fica. Mas quando você nasce de novo, quando você vira um novo na fé, a criança, Deus lhe dá característica da criança. A criança é crédula, totalmente crédula. Só que fala assim: olha, você pode sair voando, ela crê. E quando nós nos convertemos, nosso coração fica crédulo. Nós cremos em tudo que o Pai fala. Chamar a criança crê em tudo. Olha, quem crê uma criança, olha, esse vai se abrir, ela crê. Olha, cara, esses 3 homens vão entrar na fornalha, vão sair, vão se queimar. A criança crê. Olha, porque tem 5 pães, vão multiplicar para 5.000, ela crê. E nós também queremos, porque o que nós nascemos de novo na presença do Senhor. Olha, existe uma eternidade, nós queremos. Existe Jerusalém, eu creio. Porque quando nós nos convertemos, Deus nos deu um coração crédulo. Nós cremos em tudo que o Pai fala, porque o Pai não é homem, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então muitas vezes, Marquinhos e Lorena, Deus vai falar com vocês usando a Eduardo. Coisas que você vai ver na infância dele, Deus quer para a nossa vida espiritual. A criança é extraordinária, é um ensino. Você pega uma criança, seu filho, você corrige. E às vezes você tem que corrigir mesmo, até uma ondinha. Para onde a criança corre? Ela corre para onde, professora? Ela corre para os braços de quem corrigiu. Ela não foge, não. Depois que ela foi corrigida, está chorando, ela vem, papai. Quem nasceu de novo e se fez uma criança, quando o Senhor te corrige, quanto mais o Senhor te corrige, mais você corre para os braços dele. Porque nos braços dele tem segurança. Quando você nasce de novo, você não corre das correções do Senhor. Ninguém quer ser corrigido, mas nós corremos para os braços dele, porque ele me corrige por amor. Então muitas vezes, na infância, coisas que Eduardo vai falar, vai fazer, você vai assim: meu Deus, Deus quer isso para a minha vida espiritual. E como crianças dos tais, é o reino de Deus. Vamos cantar um louvor.